Fala galera, boa noite, tudo bem? Nós estamos começando mais uma live aqui pelo Instagram da UPA. UPA é a União Presbiteriana de Adolescentes, é o grupo de adolescentes da Igreja Presbiteriana de Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. E a gente está muito feliz de ter você acompanhando aí com a gente. Esta é a nona semana, nona segunda-feira que a gente se reúne aqui online, virtualmente, para poder compartilhar aquilo que a gente tem aprendido ao longo da semana. Desde quando nós começamos essa quarentena, os adolescentes da UPA, aqui de Santa Rita, a gente começou a estudar o livro de 1 Coríntios, através de uma série de devocionais que todas as manhãs a gente recebe, e você também pode acompanhar através das nossas redes sociais, Instagram, Facebook. Raquelzinha, você vai falar com a gente sobre qual tema? Vou falar sobre aparências. Beleza. E o texto? Tá lá em 1 Coríntios, é o capítulo 7, do versículo 17 ao 19. Beleza. Vamos lá. Posso ler? Manda ver. Entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo já circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se circuncide. A circuncisão não significa nada, e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Beleza. O que você pode compartilhar aí com a gente? A circuncisão, ela era uma coisa que marcava externamente o povo de Deus, né? E foi uma coisa que Deus ordenou que acontecesse para o povo dele. Mas quando veio Jesus, a gente sabe que Jesus ele não veio só para os judeus. Ele veio através do povo judeu, mas ele não veio só para os judeus, ele veio para os demais, né? Que é o que a gente chama de gentios. E como essa prática da circuncisão ela era dos judeus, então muitos gentios que conheciam o evangelho que se convertiam, eles não eram circuncidados. E aí Paulo vira para eles e fala assim, ó, isso já não faz sentido mais, porque isso era uma coisa de antes e agora não tem mais essa necessidade. O que vai te marcar como uma pessoa de Cristo são as suas ações externas e não aquilo que você faz ou deixa de fazer no seu corpo. Aí, no caso, a gente pegou e colocou isso pro nosso contexto, né? E uma coisa que a gente trouxe foi questão de, por exemplo, tatuagens e piercings, né? Que eu tenho bastante. E aí acho que eu tinha escolhido esse tema e eu não tinha pensado. E aí depois eu falei, nossa, cara, olha o tanto que eu fui pegar. E aí o que eu tenho para falar sobre isso é que, graças a Deus, Paulo falou sobre isso, porque realmente, muitas vezes a gente é rotulado, as pessoas acham que não tem a ver. As pessoas elas ligam de uma forma exagerada a questão externa à vida cristã, quando na verdade, por mais que a vida cristã realmente ela afeta diversos aspectos da nossa vida, o que a gente fala, como a gente fala, diversas coisas, a gente tem que entender que não é de uma forma totalmente sem lógica, como por exemplo não tinha lógica a circuncisão mais. Então essa questão de você ter noção do que se uma coisa realmente ela te afasta da vida cristã ou não. E a gente vê que muitas vezes uma questão como uma tatuagem, um piercing, ela não afasta a pessoa de Cristo, ou da imagem de Cristo, porque Cristo tem a ver com o que nós fazemos, tem a ver com a forma como pensamos, como a gente age com as pessoas, né? Eu acho muito interessante também uma parte que fala assim que se você foi chamado dessa forma, então venha dessa forma. Já conheci muitas pessoas, uma pessoa uma vez que ela fez uma tatuagem quando ela era mais nova, e aí depois de convertido mais ela queria tirar. E eu acho que talvez ela não queria tirar porque ela não gostava mais da tatuagem, mas porque ela achava que agora que ela era convertida, ela não podia mais ter. Entende? Só um parênteses, Raquelzinha. Interessante que você está falando. E assim, Paulo, quando trata disso, ele trata mais para os judeus do que para os gentios.
porque nem sempre eram os gentios que se incomodavam pelo fato de não serem circuncidados, mas eram os judeus que se incomodavam por eles não serem circuncidados. Então, nesse lance aí, pegando esse exemplo da tatuagem, a gente podia pensar várias outras coisas, ou do piercing, como você colocou, não é talvez nem algo que incomode a consciência da pessoa, mas algo que incomode o outro, que está incomodando o outro, e que o outro acaba pressionando a pessoa. E aí volta nesse texto, né, que Paulo falou, que você leu, olha, cada um continue vivendo na condição que foi chamado. Obviamente que a gente sabe que Cristo disse que quando a gente começa a segui-lo, nós precisamos carregar a nossa cruz. Isso significa que nós temos que renunciar a muitas coisas, mas que são pecados. Sim. Paulo não está falando de pecado aqui, né? Então, continue vivendo como você está vivendo. Né? Ele está falando de questões que não são consideradas pecaminosas. Sim. Então, por exemplo, vamos supor que um determinado piercing, o motivo, a razão dele sei lá, vinculado a alguma religião que a gente sabe que não está envolvendo a Deus, ou uma tatuagem que faz a referência a um Deus falso, ou coisas do tipo, ou talvez até uma imagem do próprio Cristo, que a gente sabe que é uma coisa que a gente não personifica a imagem de Jesus, né? Então, vai muito da intenção com que você faz as coisas, Exatamente. da motivação que você faz as coisas, né, do porquê das coisas. Sim. Mas a partir do momento que aquilo não traz o pecado para a sua vida, ou não leva outros a pecar, a gente vê isso como uma forma de liberdade de viver em Cristo, né? A gente não vive dentro de uma caixinha, preso num monte de ideias e coisas, e religiosidade. A gente é preso realmente numa fé, e é numa fé que ela liberta, né? Sim. Raquelzinho, uma coisa importante também da gente comentar, nessa devocional ainda, é o fato de muitas vezes, pegando agora um outro extremo, né? Porque muitas vezes nós somos rotulados, né? Por algo que costume que nós temos, que não é pecaminoso. Mas nós comentamos na devocional também, é interessante a gente comentar aqui, um outro extremo, que às vezes a pessoa, ela busca um rótulo, quando na verdade ela não vive aquilo que ela quer ser rotulada. Por exemplo, eu quero ser vista como uma pessoa, como um cristão. Então eu faço algumas coisas externas para parecer assim, mas o meu coração é o mesmo. Então, eu sei falar como alguma das pessoas que convivem com Jesus fala, eu frequento os mesmos lugares, eu escuto até as mesmas músicas, mas o meu coração, ele não mudou em nada, né? Então, acho que é um outro extremo que a gente tem que pensar também, né? O fato, assim, o externo, algo precisa ser mudado, mas a partir da mudança interna, né? Sim. Acho que muitas pessoas, às vezes, elas perdem a oportunidade de ter a mudança que Jesus realmente traz, porque elas se preocupam com coisas externas. Exatamente. Elas se preocupam com, às vezes, um tipo de roupa, Exatamente. ou um comprimento de cabelo, coisa assim, e o coração delas, ele meio que fica fechado para aquilo que realmente precisa transformar, né? E isso também é muito complicado. Exatamente. Acho que você falou tudo, porque assim, a pessoa perde oportunidade, a pessoa perde tempo. Enquanto ela poderia estar preocupando, né, em se aproximar de Jesus, né, em conhecer a palavra, ela está preocupada em parecer com outros discípulos de Jesus, mas não com o coração deles, mas com o exterior, né? A estética, exatamente, a aparência. E que ela não precisaria ser igual, né? Não, ainda bem que não. Ainda bem que não, né, Raquelzinha? Ainda bem que não. A gente tem que usar umas roupas que, meu Deus. É isso aí. E a igreja é isso, né? A igreja, ela é uma unidade na diversidade, né? E é por isso que a igreja chega em tantos lugares. Porque não é um monte de gente igual, mas é um monte de gente diferente vivendo no mesmo espírito, com a mesma missão, né? Mas um monte de gente diferente, né? Eu acho que essa é uma parte muito interessante do cristianismo. Ele traz à tona princípios, coisas que realmente as pessoas precisam ter em comum. E coisas nas quais elas são diferentes, a gente consegue conviver, a gente consegue lidar com elas, porque naquilo que realmente importa, naquilo que é importante que nós sejamos iguais, entre isso a gente é. Sim. Exatamente. Então, na diversidade, a gente se torna parecidos uns com os outros também. Exatamente.
Vitória, você vai falar para a gente sobre qual tema? Escravos. Escravos. Muito bem. E qual que é o texto? 1 Coríntios 7, versículos 20 ao 24. Beleza. Você pode ler para a gente? Cada um permaneça na vocação que foi chamado. Foste chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso, mas se ainda pode te tornar livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor, sendo escravo, é liberto do Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado, sendo livre, é escravo de Cristo. Por preços fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmão, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Legal. O que você aprendeu e pode compartilhar aí com a gente? Então, eu entendi que hoje, depois da morte de Cristo, a gente foi liberto da escravidão, do pecado, só que ainda tem muita gente que não consegue entender essa liberdade, que é estar em Cristo, estar na presença dele, sentir ele. E eu vou dar um exemplo que eu te falei, que era do Paulo e Silas na prisão. Sim. Que eles mesmo ali, presos, né? Eles tinham a liberdade de estar em Cristo. Porque eles oravam, eles clamavam, eles cantavam. E com isso, que eu li na Bíblia e com a música, né? Eu pude entender, independente do lugar que a gente está, a gente tem que ter em mente nossos pensamentos Cristo. Sim. Por mais que a gente está passando, principalmente nessa pandemia, todo mundo em casa, né? Agora que as igrejas estão voltando, estava tudo fechado, mas a igreja somos nós, né? A gente tem que estar em Cristo todo momento. E porque ele vai estar conosco sempre. Até porque ele já nos libertou. Exatamente. Que bênção, exatamente. Que bênção. Muito bom te ouvir, Vitória. E eu achei muito legal, você deu o exemplo de Paulo e Silas, que parece algo fora do nosso contexto, mas não é. Porque nós, às vezes, não temos conhecimento, mas existem muitos missionários, né? Homens, mulheres, né? Servos de Jesus, que estão também, como Paulo e Silas naquela época, aprisionados, né? Presos aí em diversos cantos, né? do mundo. Mas é interessante que você falou, mesmo presos, eles tinham liberdade, né? Essa liberdade de orar, essa liberdade de cantar, e ainda que eles não tivessem até mesmo essa liberdade, se eles tivessem a boca deles, né, tampadas, eles teriam liberdade no coração de amar a Deus. E mais do que isso, sabe? Que eu acho interessante nesse exemplo que você deu. Paulo e Silas não carregavam ódio daqueles que tinham colocado, né, eles dentro da prisão injustamente. E esta paz no coração é fruto dessa liberdade que Jesus nos dá. Porque às vezes nós estamos aprisionados no ódio, no rancor, no desprezo, né? Então, muito interessante o que você falou. A devocional falava, né, sobre essa proximidade que existe entre a escravidão e a liberdade. Alguns pensam que são livres, né? Quando na verdade estão totalmente escravizados, né? Eu faço o que eu bem entendo da vida, né? Sou livre. Muito bem. Então deixe de fazer algumas dessas coisas que você faz. Alguns desses vícios que você tem, né? Eu não consigo. Então quer dizer que você não é livre. Deixe de sentir esse ódio que você carrega no seu coração. Não consigo. Então você não é livre, né? Em compensação, como você falou, alguns estão presos injustamente, né? Missionários, mas tem essa liberdade no coração, né? De amar, de perdoar, né? De adorar a Deus. Então é isso aí. Que bênção. Você vai falar hoje sobre qual tema pra gente, cara? 1 Coríntios 7, do versículo 25 até o 27. Muito bem. O tema é? Tempo. Tempo. Beleza, mano. Manda ver. Olha, pode começar? Pode. Ora, quanto às virgens, não tenho mandamento do Senhor. Dou, porém, o meu parecer.
como quem tem alcançado misericórdia do Senhor para ser fiel. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Está ligado à mulher, não busque separar-te. Está livre da mulher, não busque mulher. Beleza, cara. O que você pode compartilhar com a gente aí? Então, é um negócio que eu fiquei bem, tipo, assustado. Falei, peraí, Paulo dizendo que é pra gente ficar longe de casamento? Como assim? Isso não faz parte do projeto que Deus pensou quando criou a humanidade? Eu falei assim, não, pera, eu quero saber um pouquinho. Eu continuei lendo, e eu vi que 70 anos depois de Cristo, a igreja cristã sofreu uma perseguição, e muitos homens tiveram que deixar suas mulheres e seus filhos, e muitas mulheres tiveram que deixar seus filhos. E por isso que ele falou que era melhor se você estiver solteiro, que fique assim. Se você estiver casado, então, que continue assim, não se separe. E nem por isso a gente não pode aprender alguma coisa. Por mais que isso está diretamente ligado para as pessoas de Corinto, para o pessoal da igreja de Corinto, nem por isso a gente não pode aprender alguma coisa. E se a gente for dar uma olhada em 1 Coríntios 7, 33, diz assim: mas um homem que é casado cuida das coisas do mundo, para agradar sua mulher. Mas um homem que é cristão cuida das coisas da fé, para agradar a Cristo. E por isso que vem aquele tema, o nome do tema, tempo. Porque a gente quer muito as coisas na nossa hora. Ainda mais agora que a gente vive num mundo em que as coisas são muito rápido, né? Que as pessoas andam ficando muito ansiosas. A gente ainda quer mais ainda, tudo muito rápido. Um exemplo disso é o namoro. A gente quer um namoro para saciar a nossa própria carne e rápido. E para nós mesmos, sem pensar no propósito que Deus tinha quando ele pensou em namoro. E a gente pensa que quando a gente vai começar a namorar, a gente vai resolver alguns problemas, como a solidão, tentação sexual, as necessidades emocionais mais profundas, as dificuldades da vida. E por mais que o casamento seja maravilhoso, ele não resolve isso, até porque o casamento em si ele não mantém duas pessoas juntas, e sim um compromisso com Cristo e com compromisso dos cônjuges. Sim. Legal, mano. É interessante isso que você comentou, né, sobre a nossa pressa, né? Ali naquele contexto, Paulo está dizendo é melhor que você não se case, porque vocês vão enfrentar perseguições, né? Então, Paulo não era contra o casamento, né? Algumas pessoas falam que Paulo era contra o casamento, né? Apesar de ele não ter se casado, ele entendia e falou muito a respeito do casamento e do casamento com o plano de Deus, como você bem colocou aí. Mas é interessante, ele fala, olha, no momento não é bom que vocês se casem, né? Por conta dessas perseguições. E a gente precisa trazer realmente para os nossos dias, como você falou. No momento, talvez, por mais que eu queira, não é bom que eu namore, né? Não é bom que eu me envolva com outra pessoa, né? A gente precisa entender, né? Muitas vezes, dentro da igreja, principalmente, a gente quer receita de bolo, né? A gente quer saber com quantos anos é certo fazer isso, com quantos anos... Não tem idade. A questão é que nós precisamos primeiro estar em paz com Deus, né? Ter o nosso coração firmado com Ele. Você falou sobre a questão do casamento, né? O que vai manter um casamento, né? E a harmonia no casamento é o nosso compromisso com Cristo, né? Da mesma forma que vai manter um namoro saudável, né? É o nosso compromisso com Cristo, né? Então, às vezes não é o momento, às vezes falta maturidade, né? Às vezes falta discernimento por um monte de coisa, às vezes falta, inclusive, a conversão, né? A gente não se entregou a Jesus ainda e quer entregar a uma menina, a um rapaz, né? Sim, a gente só tem que botar uma coisa na nossa cabeça. Deus conhece o futuro. Então, ele quer pra gente que a gente case, ele quer que a gente tenha filhos. Só que a gente quer as coisas muito rápidas. E é só três coisas que a gente tem que botar em mente: maturidade emocional, maturidade mental e principalmente maturidade espiritual. A gente entender o que Deus quer pra gente, o porquê do namoro, o que tem, qual que é o intuito do casamento para Cristo, por que ele criou o homem e a mulher, por que ele
que ele diz que a mulher e o homem devem largar dos seus pais e formarem uma nova família em uma só carne. A gente tem que entender o propósito de Deus para isso. E não entrar nessa bagunça que o mundo está hoje. Você casa, separa, tenta com esse daqui, namora esse daqui, não dá certo. Ah, já estou namorando esse, não dá certo esse, já tem esses 30 contatos aqui para a gente ir tentando. Não, não é assim. Deus não fez você para ser tratado desse jeito. Eu gosto de repetir sempre um negócio que eu sempre digo aqui. A gente foi feito para ser tratado como vaso de ouro e não como copo descartável. Então, eu não acho que Cristo gostaria de ver a gente sendo usado só para satisfazer o desejo carnal dos outros, entende? Exatamente. Interessante, cara. Até coloquei na devocional para vocês, né, que uma bênção, né, que Deus tem para nós fora de hora, ela pode tornar-se uma maldição na nossa vida, né? Quantos namoros aí a gente vê, cara, que traz consequências terríveis, né? Para o homem, para a mulher, para as famílias, né, envolvidas e às vezes até para os filhos que geram, né? Porque por mais errado que a situação seja, o filho sempre, se acontecer uma gravidez, né, não planejada, o filho será uma bênção, né? Mas ele também vai sofrer, né, pelo despreparo dos pais, a imaturidade. Então, quer dizer, é muito mal, né, envolvido por conta de uma decisão, uma escolha precipitada, né? A nossa ansiedade em não conseguir esperar o tempo certo de receber aquilo que Deus tem para nós, né? Sim, até porque o namoro é uma bênção de Deus. E é um dos exemplos das bênçãos que, se não tiver maturidade emocional, mental, principalmente espiritual, pode se tornar uma maldição. Porque, como você disse, vários problemas podem surgir daí, como uma gravidez. E pode afetar a família, igual você falou, a família, o pai, a mãe e a criança. Exatamente. Você vai falar para a gente sobre qual tema? Sobre motivações. Beleza. E qual que é o texto? Está em 1 Coríntios 7, do 36 ao 40. Vou ler. Beleza. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada, seus impulsos vão além de suas forças. Tá dando para entender? Porque para mim tá cortando. Tá dando, mas uma cortadinha bem de leve. Tá. Se, contudo, um homem acredita que está tratando sua noiva de forma inapropriada, seus impulsos vão além de suas forças, case com ela, como é desejo dele. Não é pecado, mas se tiver assumido um compromisso firme e não houver urgência, e ele for capaz de controlar sua paixão, portanto, quem se casa com sua noiva faz bem, quem não se casa faz melhor. A esposa está ligada ao marido enquanto se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor. Em minha opinião, porém, é melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito Santo. Beleza. Karen, o que você pode compartilhar com a gente aí? Bom, eu tô um pouco nervosa. E parece que eu tô tentando falar, então isso tá me deixando mais nervosa aí. Eu tô achando, sabe o que é? Experimenta baixar um pouco o volume do seu celular. Pode ser isso. Porque eu fico escutando eu falar, parece que eu tô gaguejando. E eu fico... Eu acho que pode estar alto o seu celular. Melhorou? Melhorou. Melhorou? Tá. Quando eu tava lendo uma coisa me chamou a atenção, que é justamente esse negócio do o nosso coração em relação a tem para tomar alguma decisão. E o texto fala, né, que... Cadê? Faz bem, quem não se casa... portanto, quem se casa com sua noiva faz bem e quem não se casa faz melhor ainda. A gente precisa soltar o nosso coração para saber quais são as motivações. Porque muitas vezes a gente toma uma decisão errada, está quando a gente está com a motivação errada. Por exemplo, no texto da devocional, que muitas pessoas, a forma do casamento, como escape de sair dentro de casa. Acaba não sendo uma bênção. E aí no texto fala também que portanto, se não se casa, faz melhor ainda. Porque aí entra uma outra questão que eu queria falar, a parte da solteirice. E a solteirice também é uma bênção, assim como o casamento. E a gente precisa da solteirice
que é onde Deus cuida do nosso coração, acontece, e é através daí que a gente vai ter a maturidade para enfrentar o que não ir com uma motivação errada, de só estar escapando dos problemas que tem em casa, ou sobre... Eu estou esquecendo de falar algo. Cário, quando você vê aí, mas você falou uma coisa interessante, né? O casamento é uma benção, assim como estar solteiro é uma benção, né? E eu acho que a gente poderia resumir isso pensando que estar aonde Deus quer é uma benção, né? E se a gente toma decisões com motivações erradas, né? A gente se coloca em um lugar que às vezes não era o lugar que Deus queria para nós, né? Então você colocou aí às vezes essa questão do casamento, né? Eu não estou bem firmado nos meus princípios, nas minhas convicções, com o outro e com Deus, mas eu quero às vezes sair de casa, eu quero curtir, eu quero ver uma experiência nova, tal, e aí entro nessa e aí as consequências podem ser terríveis, né? Então, É igual interessante. enquanto a gente achar que a gente vai só se tiver algo, a gente vai se frustrar, porque acho que isso é uma questão mais interna. E a gente precisa deixar Deus trabalhar no nosso coração para a gente escolher, tomar uma decisão, a motivação certa, porque Deus que vai estar nos guiando. Você vai falar sobre qual tema pra gente? Fala sobre amor, mas o amor é diferente. É Qual que é outro o tipo. texto? Certo. 1 Coríntios 8, do 1 ao 3. Pode ler? Beleza, pode ler. No que se refere às coisas sacrificadas a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento leva ao orgulho, mas o amor edifica. Se alguém julga conhecer alguma coisa, ainda não conhece como deveria conhecer. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido por ele. Beleza, mano. O que você pode compartilhar com a gente aí? Cara, é interessante, cara, esse texto, porque ele... O que ele quer dizer, assim, que eu consegui entender, cara? Nós fazemos várias coisas, às vezes não é por nós. A gente faz isso pro outro ver que a gente sabe fazer. Só que a gente não faz com amor. Tudo que não tem o amor parece que não faz sentido. E o amor que a gente sabe é Deus. Se não tem Deus, não tem amor. Se não tem amor, não tem nada. Então, tipo, às vezes, quanto mais a gente acha que conhece alguma coisa, menos a gente sabe. É incrível isso. Eu sei isso, sei aquilo, sou formado nisso, mas se for ver, o que a gente sabe de fato? Na verdade, não sabe nada. Inclusive, o texto fala isso, né? Quem pensa conhecer alguma coisa, não sabe nada. Não conhece como deveria, não sabe nada. É legal, cara, porque, tipo assim, eu gosto muito de escutar música, sabe? E sempre vejo umas letras, e hoje eu tava escutando, e a gente da UPA conhece a música que vai ficar do Tanlan, que fala exatamente, tipo, sobre isso. Que temos várias coisas, mas às vezes nada que a gente está buscando uma coisa vai levar ninguém. Conhecimento, serviço, relacionamento. A gente busca isso para mostrar que a gente tem conhecimento, que a gente pode. Mas se não tiver amor, a gente não está correndo atrás de ninguém. Exatamente. A gente tem que buscar algo que nos leve além. A gente vê, né, cara, pessoas que às vezes têm muito conhecimento, que teve a oportunidade de estudar muito e de adquirir muito conhecimento, né, em uma área específica ou até em muitas áreas, mas que não consegue usar aquele conhecimento que tem para abençoar o próximo. Pelo contrário, né? Às vezes o conhecimento que tem e a posição que a pessoa assume por conta do conhecimento que ela tem faz dela alguém arrogante, presunçosa, né? E ao invés de usar para abençoar, usa o conhecimento que tem como um poder para humilhar o outro, né? Para oprimir o outro, né? Sabe? Eu passei por várias experiências assim, de gente que sabia muito sobre alguma área e mostrou que sabia. Pô, legal, tá mostrando, então acho que vai me ensinar alguma coisa sobre isso. Na verdade, só mostrou que sabia e mostrou que não sei nada. Aí adiantou nada, e não teve sentido. Mas, graças a Deus, eu tenho muitos amigos que, tipo assim, sabem muito sobre alguma coisa em que eu tô querendo aprender, que eu tô, tipo,
fazendo, que ele oferece. Pô, já que eu sei mais que você, eu vou te ajudar a fazer isso. Ô, mano, uma coisa interessante até da gente compartilhar aqui é o exemplo que a gente tem na UPA, né, do Arte e Vida. Você já deu aula lá, inclusive. De pessoas que sabem, às vezes, pouco, mas doam o que sabem para o outro. E fazem isso com amor e isso abençoa a vida do outro, né? É um exemplo que a gente tem aqui na nossa UPA mesmo, né? Isso, cara, acho que é o exemplo, o exemplo que a gente tem é isso. Porque às vezes é um pouco que sabe, só que o amor que tem em querer passar um pouco que sabe, parece que a pessoa é tipo assim, é formada, tem doutorado, mestrado, porque ela tem muita paixão no que ela quer fazer. Exatamente. E isso é que fala o texto. Não adianta nada do conhecimento se você não tiver amor ao passar. Mas só tipo, dar como um orgulho próprio. O conhecimento, o conhecimento, né, sem o amor, como o Paulo vai falar, traz orgulho, mas o amor edifica, né? Então é isso aí. É engraçado que, tipo assim, tem outra música também, tem a versão do Elio Soares, chama Onde Está Deus? Fala sobre muita coisa que a gente pode estar fazendo. E fala assim, se não tem Deus, o que faz sentido? Não tem Deus, não tem amor. Se não tem amor, não tem nada. Muito legal essa música. É muito bonita. A letra dessa música é incrível, porque ela é um tapa na cara da gente, que às vezes acha que sabe muito, mas não faz questão de passar porque acha que o outro não merece saber o tanto que sabe. Sim, exatamente. E é esse amor, cara. É isso aí. Você vai falar pra gente sobre qual tema hoje? O tema é fraco. Beleza. E o texto? 1 Coríntios 8, do 4 ao 7. Beleza. Você lê pra gente? Então, o que dizer quanto ao alimento oferecido a ídolos? Bem, todos nós sabemos que, na verdade, o ídolo nada vale neste mundo e que há somente um Deus. Sim, é fato que existem os que são chamados de deuses, por assim dizer, nos céus e na terra. E há pessoas que adoram muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há somente um Deus, o Pai, por meio de quem todas as coisas foram criadas, e para quem vivemos. E há somente um Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas foram criadas e por meio de quem recebemos a vida. No entanto, nem todos sabemos disso. Alguns estão acostumados a pensar que os ídolos são de verdade, de modo que, ao comer alimentos oferecidos a eles, imaginam que estão adorando os deuses de verdade, e sua consciência fraca é contaminada. Beleza, cara. O que você pode compartilhar aí com a gente? Então, o que eu entendi desse texto foi que me parece que Paulo estava dando uma orientação para a igreja de Corinto, né? Que tinha algumas pessoas que eram um pessoal mais velho, provavelmente, eles já tinham a consciência de que de certa tipo de alimento eles não deveriam estar comendo por ser sacrificado a ídolos. E um outro grupo de pessoas, né? Que seria o que eles chamam da classe mais jovem, né? Esse grupo, eles estavam comendo achando que não tinha problema algum de comer desses alimentos. Só que Paulo também chama atenção para que essas pessoas que ele fala que é um pouco mais fraco na fé, né, por isso o tema fraco, elas tinham uma consciência mais fraca com relação a isso. Elas precisavam se aprofundar mais na palavra para entender que de certos alimentos realmente não deveria comer. E os mais velhos também deveriam ter um certo tipo de paciência, né, com as pessoas que acabaram de chegar, eram recém-convertidos. E trazendo isso para a nossa vida, no momento quando a gente se converte, né, tudo é muito novo e a gente precisa, aos poucos, estudar a palavra, aprofundar mais na palavra mesmo. E eu não lembro qual texto específico que eu vi, mas Paulo, em algum desses textos da Bíblia, ele fala que a gente precisa desenvolver a nossa salvação. Não desenvolver no sentido que a gente vai conquistar, né? Jesus já conquistou por nós. Mas desenvolver no sentido de que a gente precisa aprofundar mais, conhecer mais a Jesus, estudar mais o Evangelho, estudar mais a Bíblia. E é assim com a gente na nossa vida. O ano passado, que foi o ano que eu iniciei na faculdade, eu recebi vários questionamentos
e que me fez pensar que se eu não tiver um conhecimento mais profundo da Bíblia, né, daquilo que é a palavra de Deus, se eu tiver realmente um conhecimento raso, eu vou me deixar ser levado por várias orientações mundanas, né? Eu vou me deixar ser levado por coisas que não é totalmente contrária à palavra de Deus. Sim, legal. Interessante, mano. Esse texto, ele é muito interessante, né? Porque a questão aqui do alimento, né, sacrificado ao ídolo, é, ele é ele é um tema extremamente polêmico naquele contexto, né? E a gente precisa realmente trazer para os nossos dias isso e pensar, né, nessa diferença que existe entre aqueles que se converteram há pouco tempo para aqueles que já se converteram há mais tempo, ou não necessariamente aqueles que se converteram há menos ou mais tempo, mas aqueles que têm um conhecimento maior ou menor da palavra. Aqui tem uma questão interessante, e que acaba gerando uma certa dúvida mesmo, porque apesar da comida ter sido, poder ter sido sacrificada aos ídolos, aquele que comia, né, ele não estava oferecendo um sacrifício idólatra, né? Então, Paulo vai aqui, e é até interessante, porque é como se Paulo estivesse invertendo os papéis, né? Porque Paulo vai dizer assim, olha, aqueles que são novos na fé, ou aqueles que não têm conhecimento da palavra, eles não conseguem discernir muitas coisas. Então, para eles, todas as coisas são pecaminosas, né? Então, comer a carne, por exemplo, ainda que ele não soubesse a origem da carne, porque uma coisa é você saber, alguém dizer para você, olha, você está comendo umas comidas sacrificadas a ídolos. Você quer prestar esse culto aos ídolos? Você fala, não, eu não quero. Mas outra coisa é você não ter conhecimento algum e ter aquela preocupação de falar, será que eu comia? Será que eu estou prestando algum sacrifício? Então, quer dizer, eu não posso comer, e se você come, você está pecando. Então, a gente tem que trazer isso para os nossos dias, porque a gente vê realmente isso acontecendo com pessoas que Paulo vai dizer que tem a consciência fraca, que são aquelas pessoas que, olha, tudo é pecado, nada pode, e tudo Deus condena, então eu não faço nada disso, e ainda olha para o outro e fala assim, olha, você está errado, você não pode fazer isso e tudo e tal, né? E aí, a próxima devocional, a gente vai falar sobre aqueles que têm consciência forte, né? Mas voltando ainda naqueles que têm a consciência fraca, né, que Paulo vai pedir para os de consciência forte tratá-los com amor, a gente precisa refletir se nós não fazemos parte desse grupo de consciência fraca. Porque uma coisa é nós sermos recém-convertidos e trazemos ainda, às vezes, coisas que ouvimos, né? Isso não pode, não pode, não pode. Outra coisa é nós estarmos nesse grupo há muito tempo, né? Já me converti há tanto tempo, mas para mim, tudo, sabe? Isso aqui é do diabo. Isso aqui é não sei o quê. Enquanto deveria estar buscando a Deus de coração, buscando ter uma transformação de mente, de coração, de caráter, está preocupado com, sabe? Isso aqui é do demônio, isso aqui é de Deus, isso aqui pode ouvir, isso aqui não pode, sabe? Então, tratando o evangelho como um livrinho de regras, de sim e não, pode e não pode, né? Então, essa questão, né? E você falou bem, né? A gente amadurecer na fé para que a gente possa superar isso, para que a gente possa avançar, para que a gente não fique preocupado em coisinhas, se pode ou não pode, isso é do diabo, não é, tal, né? Uma vez eu vi uma pessoa falando, né? Até o Paulinho que veio aqui no acampamento, né? Ele brincava com isso deve ser uma brincadeira comum, né? Que ele estava com baralho, fazendo uma mágica, inclusive era uma mágica evangelística que ele estava fazendo, e depois que ele acabou, um cara chegou, né? Obviamente, um cara crente, e ao meu ver, de consciência fraca, chegou para ele e falou assim, você sabia que o baralho é do diabo?
E ele virou pro cara e falou assim, ó, se o diabo tem baralho, eu não sei, mas esse baralho aqui é meu, não é dele, não. Então, quer dizer, a consciência fraca, né? Você ficar, sabe, isso é do diabo, tal, 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 quando a pessoa deveria estar buscando uma transformação do coração. A gente sabe que tem coisas que são demoníacas mesmo, né? E que a gente tem que evitar. Mas essa, né? Essas coisas mesquinhas, né? Que nos impede de ter uma transformação do coração, né? Você falando sobre isso, eu lembrei muito daquela época que a gente estudava o livro de Romanos. Eu Sim, acho que naquela época foi muito um choque para mim dessas informações, sabe? sim. De compreender o que, que é realmente essa consciência fraca que você está falando. Da gente entender que, igual Jesus várias vezes, ele falava a respeito dos fariseus, porque tudo para eles eram só as leis, né? Eles não estavam entendendo a essência daquilo que Jesus queria trazer, né? Que é o amor, que às vezes a gente fica, né, tão preso, isso é do diabo, isso é do diabo, e perde tempo com isso, ao invés de compreender aquilo que é a essência da palavra, que é a salvação, aquilo que Exatamente. realmente nos transforma, né? Exatamente. Perde a essência. Você vai falar sobre qual tema? Eu vou falar sobre fortes. Beleza. O texto. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 8, do versículo 8 ao 13. Beleza, manda ver, mano. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não sermos piores se não comermos, nem melhores se comermos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois se alguém que tem consciência fraca vir que você tem esse conhecimento comendo um templo de ídolos, não será induzido a comer do que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa dos conhecimentos que você tem. Quando você peca contra os seus irmãos dessa maneira, ferindo a consciência fraca deles, peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva o meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne, para não fazer o meu irmão tropeçar. Beleza, mano. O que você pode compartilhar aí com a gente? Meu Deus, a criança chorou aqui, mas ok. Então, mano, o Paulo aqui nesse livro, nesse capítulo, é muito legal porque ele tá falando que às vezes são algumas coisas que nós, crentes, cristãos, convertidos, cometemos várias vezes. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala com pessoas fora da igreja ou pessoas que estão até começando a seguir o caminho com Jesus. Então, até que você falou com o Alisson ali, por exemplo, em relação a carta, baralho, esse tipo de coisa, são do diabo. E são coisas que se a gente falar, a pessoa fica tipo, meu Deus, velho, o que a pessoa tá falando? E às vezes a pessoa nem quer entrar na igreja porque é tão induzida a pensar vários tipos de coisas, várias regras que tem que fazer, que a pessoa nem quer entrar na igreja, porque ela fica, velho, eu não vou conseguir seguir essa linha para poder ir pro céu, então eu nem vou tentar. E é muito legal esse versículo, porque é uma coisa que a gente às vezes comete muito. Às vezes a gente está conversando com algum amigo nosso fora da igreja e a gente, por exemplo, fala palavrão ou fala alguma coisa que não é legal que um cristão deve falar, sabe? Aí aqueles seus amigos olham para você e pensam que aquilo é normal. Por quê? Porque, nossa, aquele moleque ali, ele conhece da palavra, ele é cristão, ele é convertido e ele tá falando isso. Então quer dizer que não é pecado. Nossa, eu vou falar também então. Então, às vezes, a gente, sabendo da palavra, às vezes a gente comete alguns erros e faz com que outras pessoas cometam esse erro sem saber que é pecado também. E é uma coisa que eu acho que muitos cristãos acabam fazendo às vezes, sabe? Sim. Legal, mano. E... Pode falar. Tá. E um outro lado que a gente pode levar desse texto também é, por exemplo, algumas idolatrias que algumas igrejas têm. Por exemplo, de pôr o copo de água na frente da televisão, ou, sei lá, não tem que usar saia para ir para a igreja, não pode cortar cabelo. Esse tipo de regras são regras que algumas igrejas opõem, só que não é porque se você não seguir, você não vai para o céu. Então são coisas que se você seguir, ok, tudo bem. E são coisas que se você não seguir, tá tudo bem também. Você não vai pro inferno por causa disso, por causa dessas idolatrias que algumas igrejas têm. Sim, ou costumes, né? Interessante que você falou. E a gente precisa conectar muito bem aquilo que a gente conversou com o Alisson com aquilo que a gente está conversando aqui. Paulo falou sobre os fracos, consciência fraca, e agora Paulo está falando sobre os fortes, consciência forte, né? Sim. Aqueles que
agora já entendem, né? Que algumas coisas não são de fato pecaminosas e que eles podem fazer, né? Sim. E que, mas que por causa dos fracos, Uhum. daqueles que têm consciência fraca, às vezes ele abre mão de fazer. Sim. Então, esse é o princípio aqui, né? Então, aquele Paulo já havia falado, né? Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém, né? Nem tudo me convém. Então, nós que somos mais novos, por exemplo, e você bem mais novo do que eu ainda, né? Muitas vezes, quando nós nos reunimos, né? Entre adolescentes, a gente, para cultuar a Deus, né? Nós fazemos algumas coisas que nós sabemos que não há mal nenhum naquilo, né? Mas às Sim. vezes, quando nós estamos com pessoas mais velhas, né? Nós podemos evitar algumas coisas, né? Não porque a pessoa é velha, não é isso. Mas porque entre as pessoas mais velhas, nós vamos ter aquelas de consciência fraca, que Sim. vão olhar e vão dizer assim, nossa, mas isso não é de Deus, né? Uhum. E a gente sabe que não tem problema nenhum, mas a gente fala assim, mas eu posso abrir mão. E Paulo vai falar isso, olha, por causa daqueles que têm consciência fraca, eu vou deixar de comer carne, porque eles estão achando que é pecado. Não é, mas por causa deles eu vou deixar. Obviamente que a gente tem que tomar um cuidado aqui, que é o seguinte, existem pessoas que vão dizer que tudo que a gente faz é pecado. Você, por exemplo, aí você está usando um boné, você está usando um brinco, né? Então, quer dizer, Uhum. se a gente ficar ouvindo todo mundo, a gente se transforma em alguém de consciência fraca, que a gente vai também achar que tudo é Sim. pecado, tudo é do diabo, né? Mas a gente precisa entender que nem tudo nos convém. Então, algumas coisas nós podemos abrir mão pelo outro, né? Abrir mão pela paz da igreja, né? Uhum. Então, assim, ser de consciência forte é você ser capaz de amar o outro, né? Ao ponto de abrir mão de algumas coisas, né? Abrir mão de algumas coisas. Eu poderia fazer, não vou fazer. Ou eu poderia não fazer, mas eu vou fazer para o bem dele, né? Então, acho que a ideia é exatamente essa, né, mano? Sim. Ô, Pedro, é o seguinte, o Instagram me falou aqui que nós temos 1 minuto e 30 segundos agora. Então, nós vamos encerrar. Eu quero orar e agradecendo por todo mundo que participou aí, em especial você agora aí que fechou com a gente. Vamos orar? Vamos sim. Senhor, obrigado, Pai. Obrigado por mais essa live, por cada um que participou aqui, dos nossos adolescentes, líderes, e por cada um que assistiu também aqui, Pai, que de alguma forma foi abençoado pela Tua palavra, abençoado pelo Senhor. Nós te agradecemos. Deus continua nos ensinando, continua nos abençoando, continua nos incentivando e motivando a estudar a Tua palavra, que é através dela que nós aprendemos, crescemos e nos tornamos mais parecidos com Jesus. Obrigado, Deus. Amém. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.